Bom dia, turma do segundo ano. Hoje iremos aprender sobre as famílias de outros tempos. Para isso, a gente vai precisar do livrinho, das páginas 145 até 151, mais a atividade no caderno. Hoje é dia 28 de outubro de 2020 e a aulinha de história está começando. Vinha os filhos, olha os filhos. Depois dos filhos vinha a esposa. E depois dela, tá vendo? Depois dos filhos vem a esposa. Depois da esposa vem os escravos. Sempre na ordem do mais velho para os mais jovens, como a gente pode ver aqui na fotografia. Então, o que a gente pode ver aqui? Que as famílias, naquela época, né, as famílias ricas, tinham escravos. E quem eram os escravos? Eram pessoas negras vindas da África, tá certo? E que tinham o papel de trabalhar, servir a essas pessoas ricas. Então vamos ver como eram formadas as famílias mais ricas. As famílias costumavam ser grandes e era comum os parentes morarem juntos na mesma casa, fosse menina. Então, as famílias ricas quase sempre mandavam, certo? E os filhos homens estudar fora do Brasil. Entendeu? Então, os filhos homens, aquelas pessoas que tinham os filhos homens, que era menino, os pais, o pai fazia o seguinte: olha, você é homem, você vai estudar longe daqui, fora do país. Quando voltar, vai voltar sabendo ler, sabendo escrever, sabendo cuidar de uma casa. O que não acontecia, pessoal, com as meninas. As meninas mal sabiam ler. Por quê? Porque eram educadas pela mãe a ficar dentro de casa, a cuidar da casa, tá certo? A aprender a bordar, a costurar, fazer comida. As famílias escravas. Então, como eram as famílias escravas? A gente viu que as famílias ricas tinham costumes bastante diferentes, né? A menina e o menino. E as famílias de escravos, que trabalhavam muito para manter a ordem, para limpar, para arrumar, para cuidar das plantações da fazenda desses senhores ricos. Então, os escravos eram pessoas trazidas à força da África para trabalhar no Brasil. Pois bem, os escravos não eram pessoas que decidiam, eu vou para o Brasil porque lá eu vou conseguir um emprego, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Não, eles eram obrigados, certo? A vir. Então, os escravos não eram só pessoas trazidas da África para trabalhar no nosso país naquela época, muito tempo atrás. Eles também eram escravos dos filhos dessas pessoas que nasciam no Brasil. Os escravos, eles podiam ser comprados e vendidos como mercadorias e pertencia a quem os comprasse. Pois é, gente, antigamente tinha um lugar em que existia uma feira de escravos. O senhor rico ia lá e comprava essas pessoas de pele negra, tá certo? Há muito tempo atrás. E aí comprava e fazia dele o que quisesse. Tá vendo? Como a gente pode ver aqui nessas fotos, ó, é uma habitação de negros. Tá vendo? O nome dessa habitação aqui, que é a casa onde os negros escravos moravam naquela época, era chamada de senzala.
Então, o desenhista João Montes Rogedas viveu no Brasil de 1821 a 1824 e também esteve aqui no ano de 1845. Então, ele viajou para vários lugares do Brasil e desenhou as paisagens, as cenas e os costumes escravos. Vocês estão vendo só? Então, como eram formadas as famílias escravas? Muitos escravos vinham para o Brasil com a sua família. Outra coisa também bem importante: esses escravos, quando os senhores de engenho iam para a feira comprar eles eram escolhidos, gente, pelos dentes. É, pelos dentes. E se não tinha marca de chicote, de queimadura em pele, eram tratados como verdadeiros monstros, certo? Como eram formadas as famílias escravas? Muitos africanos vinham para o Brasil com suas famílias. Ao chegar, a família era separada. Eles não ficavam juntos, não. Eles ficavam separados. O pai, a mãe e os filhos eram vendidos a pessoas diferentes e iam trabalhar em lugares diferentes. Então, imagina só o sofrimento dessas pessoas. O papai e a mamãe não ficavam junto com os filhos. Eles iam para lugares diferentes e nem sequer sabiam onde iriam ficar seu pai, sua mãe, seus irmãos, certo? Então, em muitos casos, nunca conseguiam se reencontrar. Ou seja, depois que eles chegavam aqui no Brasil, eles eram separados. Muito difícil de uma mãe, de um pai, um filho daquela família que vivia juntos, né? Na África, nem sequer conseguiam se reencontrar. Os escravos só podiam se casar se os donos permitissem. Então, aqui, olha, temos aqui a foto de um casamento de negros que pertencia a uma família rica. Então, aqui, olha, a família rica, tá vendo? Que comprou esses escravos e permitiram que eles se casassem. Então, todas as decisões na vida dos escravos, das famílias escravas, quem tomavam eram os senhores donos de engenho, que são aqueles senhores ricos que a gente viu logo no início da aula. Como viviam as crianças? A gente viu como viviam as famílias de escravos, né? Então, como viviam as crianças filhas? Como era que viviam? Então, presta atenção. Os filhos das escravas, como a gente pode ver aqui nessa foto, olha. Os filhos das escravas também eram escravos. As crianças pequenas acompanhavam as mães no trabalho. Quando cresciam, elas precisavam trabalhar. Então, aqui é uma mãe escrava, tá vendo? E aqui é o filho. Então, quando essa criança aqui, ó, crescia, certo? Ela precisava trabalhar, precisava também cuidar da casa. Se fosse menino, precisava ajudar nas plantações. Se acordava cedo, passava o dia inteiro no sol. Gente, e mal se alimentavam, pois eles só comiam aquilo que senhores de engenho davam. Muitas vezes, na maioria dos casos, eles comiam farinha seca com água. Em outros casos, eles, se desobedecessem à ordem de seus senhores, daqueles senhores ricos, eles eram chicoteados, apanhavam, sofriam muito, tá certo? Então, as mulheres que conseguiam a liberdade criavam seus filhos e suas filhas sozinhas. Ou seja, nem sempre a maioria dos escravos morriam ou terminavam sua vida escravos. Em muitos casos, quando eu encontrava algum senhor que trabalhava para algum senhor, para alguma senhora, que eram pessoas boas, então elas assinavam a carta de liberdade e dizia: você está livre. Então, o escravo poderia fazer o que quisesse livre, tá certo? Então, as mulheres que conseguiam essa liberdade, elas cuidavam de seus filhos e filhas sozinhas. E essas crianças acompanhavam as mães nos trabalhos, principalmente de vendedoras. Então, quando a escrava, né,
ou o escravo conseguia a liberdade, eles iam trabalhar como vendedores no comércio. Como a gente pode ver aqui essa foto, tá vendo? Eles trabalhando aqui de vendedores. A luta dos escravos para mudar, gente, essa condição de vida foi muito intensa e levou muitos anos. Hoje, os descendentes dos africanos escravizados defendem seus valores, os seus costumes e o direito de mudar o destino do seu povo. Pois é, hoje ainda os negros, né, brasileiros ou vindos de outros países, eles são eles lutam muito contra o preconceito que ainda existe, certo? Por ser o quê? Por ser negro, muitas vezes por ser descendente de família de escravos. As famílias brasileiras hoje, as famílias brasileiras mudaram muito. Elas costumam ser menores e muitas vezes o pai, a mãe e os filhos não vivem na mesma morada. Como é hoje a vida do homem e da mulher no casamento? Hoje já é bem diferente, mas muito diferente mesmo. Hoje o pai e a mãe são responsáveis pelo cuidado com os filhos. Muitas vezes os dois trabalham, né? Pois é, no caso de vocês, muitas vezes o papai e a mamãe trabalham para sustentar e manter a sua família. Quando a mamãe não trabalha, ela fica com você, cuida da sua casa, cuida também de seus irmãos, se você tiver irmãos, não é isso? Cuida do papai. E aí o papai precisa trabalhar para sustentar a família. Ou também, em outros casos, o papel se inverte. O papai fica em casa cuidando de vocês e a mamãe precisa sair para trabalhar. Os casais que vivem juntos dividem os cuidados com a casa e com os filhos. Entretanto, ainda é grande o número de mulheres que trabalham fora e também acumulam os serviços do lar. Pois é, em muitos casos, a mamãe sai para trabalhar, quando volta à noite, é quem tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que fazer serviços domésticos. Também tem casais que vivem separados, nem o papai nem a mamãe moram na mesma casa. Então, também, eles têm que dividir a responsabilidade com os filhos. Ora, uma vez você fica com a mamãe, outro dia você fica com o papai, ou o papai vai te buscar nos finais de semana, não é isso? Ou a mamãe, e vice-versa. Então, hoje, o trabalho, a atividade doméstica é dividido. E como vivem as crianças nas famílias de hoje? Como é que você vive? Então, as crianças são cuidadas com a ajuda de familiares. Quando não tem a família, quando o papai e a mamãe precisam trabalhar e você não fica com o vovô, com a vovó, com a titia, então você com o titio, então precisa da ajuda de empregados domésticos e até mesmo do vizinho ou até mesmo da escola, não é verdade? Porque muitas crianças, quando os pais precisam trabalhar, passam o dia todo na escola. Então, desde cedo, muitas crianças vão à escola ou à creche e convivem com outras crianças. As famílias, vamos dar agora uma revisada. As famílias de antigamente. Antigamente, a vida das famílias era mais simples e tranquila. Não existia a correria que vemos hoje em dia. As famílias eram bem grandes, um casal tinha mais de 6 filhos. Somente o homem trabalhava para sustentar toda a família. No passado, as mulheres tinham a obrigação apenas de cuidar da casa e dos filhos. Como a gente pode ver aqui, ó. Temos aqui a foto do pai, temos aqui a foto da mãe, tá certo? E aos redores, os filhos. Então, a única pessoa que trabalhava dessa família era o pai, para sustentar todos eles, e a mãe cuidava da casa e dos filhos, certo? Olha só, a quantidade, o que tem de diferente aí nessa foto que hoje em dia é muito difícil da gente ver? Gente, a quantidade de filhos. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. Olha só aqui, a mãe, o pai, quantos filhos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6. Essa família aqui.
o pai, a mãe e olha quantos filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 filhos. E essa aqui? Então, uma das características principais que a gente pode ver é que as famílias de antigamente, a mulher tinha a obrigação de obedecer ao homem, ela tinha sim que obedecer ao marido. Se o marido dissesse, eu quero agora que você lave o chão, ela ia lavar. Eu quero agora que você dê um banho nas crianças, ela iria fazer. Eles não dividiam a atividade doméstica, gente. A atividade de cuidar da casa era totalmente da mulher. E também a quantidade de filhos. Então, hoje é muito diferente de antigamente nessa questão também. A mulher tinha que obedecer ao homem, certo? Que era chefe da casa e tinha que cuidar de todas essas crianças. Olha só, cuidar da casa, lavar, passar, ensinar as crianças, tudo isso era obrigação da mãe, como a gente pode ver aqui nessas fotos. O homem tinha um papel exclusivo de quê? De trabalhar para manter o sustento de toda a família. Como é formada uma família hoje? Há vários tipos de família. Elas podem ser formadas de diferentes maneiras. Em todas as famílias, o amor, o respeito e a cooperação devem ser muito importantes. Hoje em dia, as famílias são menos numerosas. Hoje, a maioria das mulheres trabalham fora, que é como a gente pode ver aqui, ó. Temos uma família aqui, a mãe, o pai, e só tem 2 filhos. Aqui temos uma família só, a mãe, com 2 crianças também. Então, gente, as mulheres de hoje em dia não é mais aquela como de antigamente, que obedecia à ordem do marido, que tinha que ficar em casa, aprender a bordar e cozinhar. Hoje, as mulheres ganharam o mundo. Em tudo que há de mais profissões, existe sempre uma mulher. Existe uma mulher médica, existe uma mulher professora, existe uma mulher enfermeira, existe uma mulher aviadora, que é aquela que cuida do avião. Existe também uma mulher que é o quê? Policial, não é isso? Então, hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora e ajudam os pais de vocês ou até mesmo sustentam sozinha, não é isso? Na casa. Então, agora a gente vai pegar o caderninho, vai fazer o cabeçalho, tá certo? Escola Planeta Infantil, Recife, 28 de outubro de 2020, aluno e atividade de história. Nessa foto aqui, o que é que faz o pai e a mãe dessa família aqui? E os avós? E as crianças, o que é que faz? Você vai escrever a letrinha C. No segundo quesito, você vai escrever como viviam as famílias escravas. Lembra que a gente estudou hoje? No terceiro quesito, o que as mulheres das famílias mais ricas faziam antigamente? Qual era o papel da mulher naquela época? Lembra? Muito bem, vai escrever aqui. E no último quesito, escreva 3 coisas que você e sua família mais gostam de fazer. E agora vamos pegar o livrinho para fazer a atividade do livro. Vamos abrir o livrinho de história na página 150. No primeiro quesito, pede assim, gente. Observe novamente as imagens 1, 2 e 3 e responda. Então, vocês vão observar, tá certo? As fotos da imagem 1, certo? A imagem 1 é essa que tá na página 145. É essa aqui, olha. Vai observar a foto da imagem 2, que é essa aqui. E vai observar a foto da imagem 3. Depois que vocês observarem essas fotos, você vai responder na letrinha A. Se você tivesse na mesma época da família da foto 1, que está na página 145, como seria um passeio realizado pela sua família?
Como você acha que vocês iriam sair para passear? Você vai escrever aqui. Virando, vamos para a página 151, que é a nossa última página da atividade de hoje. Letra B. Se você pertencesse a uma família da foto 2, que está na página 147, que eu mostrei a vocês, como seria a sua condição de vida? Como é que você acha que você viveria? Na letrinha C, na foto da página 3, que é a última foto da página 149, aparece uma família de hoje. Qual é a diferença, gente, entre as famílias da foto 1 e 2, que eram as famílias de antigamente? Você vai escrever. No segundo quesito, as pessoas mostradas nas imagens 1 e 2 parecem viver nos dias de hoje? Se parece viver, você vai marcar um X no sim. Se parece não viver, você vai marcar um X no não. Por quê? Porque você acha que elas não aparentam viver no dia de hoje? Porque as cores das roupas são características do passado. Se for essa a resposta, você vai marcar um X. Ou o tipo de roupa e a presença dos escravos são marcas de um tempo que não é atual. Vai marcar um X aqui. Ou se você acha que as pessoas estão trabalhando em atividades que não existem hoje em dia. Vai marcar um X. No terceiro e último quesito, você vai responder como é a vida de sua família hoje. Seus pais vivem juntos? Seus pais moram na mesma casa, sim ou não? Se sim, você vai marcar aqui. Se não, marca aqui. Na letra B, eles trabalham fora para o sustento da família? Se sim, marca aqui. Se não, marca aqui. Apenas um deles trabalha. Com quem você fica? No caso deles trabalharem, você fica com os avós, você fica com algum parente, você fica na escola ou você fica com uma vizinha. Se não ficar com nenhum desses, você marca um X aqui e escreve aqui, gente, com quem vocês ficam. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande e até a nossa próxima aulinha de história.